Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor esta oportunidade tão rica que nós temos de poder estarmos reunidos em torno do nome de Teu Filho amado Jesus Cristo e podemos receber do Teu Santo Espírito, recebermos os Teus ensinamentos, nós temos esta liberdade. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, nós oramos, Senhor, pelos irmãos que por um motivo ou outro não está aqui participando conosco, mas que o Senhor esteja lá cuidando de cada um deles, dos seus familiares, ajudando eles na lida do dia a dia, Senhor. Amém. Coloco na tua presença o pastor Hélio Pivezan, que vai estar trazendo aqui esse estudo, que estará registrado. Amém. Em oração, eu peço que o Senhor use o teu servo conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor. Amém. 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 Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais esta noite, para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio. Sou pastor desta igreja, chama a Igreja de Interlagos. Você que está chegando agora, talvez pelo canal do YouTube, nós temos um site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ter os horários dos nossos cultos. E aí você pode também nos conhecer. Fica à vontade. Bom, eu estou no quarto estudo de uma série que eu estou fazendo sobre a natureza humana. E esse estudo especificamente é a segunda parte que eu vou falar da alma, a alma humana. E aí depois a gente vai falar um pouco mais nos próximos estudos a respeito dessa interação alma, corpo e espírito. Se você está chegando agora, tem um estudo ali interessante que eu fiz há algum tempo atrás, com a seguinte pergunta. O título da pregação é uma pergunta: quem vai para o céu? O corpo, a alma ou o espírito? Então seria interessante você assistir para você entender o pensamento cristão. Como é que o cristão deve pensar a respeito do corpo, da alma e do espírito. E essa série de 4 estudos que eu estou fazendo, nós estamos nos aprofundando e tentando entender algumas nuances a respeito da natureza humana. E agora, nesse quarto estudo, eu vou continuar falando sobre a alma. Né? Muito bem, parte 2. O que é, então, a alma? Como nós vimos no estudo passado, nós vimos que a alma, ela tem os nossos sentimentos. É dentro da alma que nós sentimos as coisas. Eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre esta afirmação que eu estou fazendo para você. Então, tenho muitos versículos, nós não vamos abrir todos, porque é muita coisa. Caso você queira, eu posso te fornecer esse meu estudo que está anotado aqui. E também nós estamos utilizando como base um livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman, 3ª edição. Tá bom? Então fica aí a dica para você que quer estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito da Bíblia, das doutrinas, como é que funciona o cristianismo. Antes de eu entrar diretamente nisso, eu queria dizer o seguinte. Na nossa cultura, a cultura ocidental, ela é extremamente contaminada pela ideia ou pelas ideias e filosofias ocidentais. Então, nós precisamos nos despir dessa questão cultural para a gente poder entender como é que funciona o cristianismo. Então, se você for observar na nossa cultura, nós temos uma influência muito grande da Igreja Católica,
Nós temos uma influência muito grande do espiritismo, você pode não acreditar, mas é verdade, nós temos muita coisa na nossa cultura que é uma cultura espírita. Né? Existe muita coisa do hinduísmo também na nossa cultura. Então, para a gente poder entender bem o cristianismo, uma vez que nós nos denominamos cristãos, é fundamental a gente separar aquilo que é cultural do que aquilo que é a minha fé, o que é que eu creio, a maneira como eu devo crer. Lembrem-se que os apóstolos, eles deixaram um legado cultural para nós, um legado cultural de fé. Então ali, naquelas cartas que existem ali logo depois dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, dali em diante, existe ali um legado cultural para a nossa fé. Como que nós devemos nos comportar diante do que cremos? O que nós cremos é no Senhor Jesus, na morte de cruz deste sujeito que morreu na cruz, verteu seu sangue por um propósito, que é a salvação do homem, e depois ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele sobe aos céus e deixa o Espírito Santo para nós. E a partir desse momento, então, começa o legado cultural de fé que nós cristãos devemos nos apropriar. Nós não podemos, por exemplo, achar que quando a gente morre, a gente vai para o céu. Isso não é verdade. Nós só vamos para o céu no dia da ressurreição. Por isso que existe ressurreição. Antes disso, não. Antes disso, nós vamos ficar dormindo, que é o que a Bíblia diz. Então nós precisamos tomar um cuidado. Eu vejo assim, né? Às vezes morre uma pessoa e nesses grupos de WhatsApp, morreu fulano de tal, que Deus o receba em seus braços. Essa simples frase é uma frase que não se aplica ao cristianismo. Ela não é uma frase cristã. Porque Deus não vai recebê-lo em seus braços a menos que ele tenha crido em Cristo e se batizado e confessado a fé e ressuscitado. Ou seja, existe um caminho para nós sermos recebidos no céu. Existe um caminho. Então, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque não, de repente a gente está achando, fulano morreu, ele foi para o céu. Ele era bonzinho, ele era um crente, ele era uma pessoa fiel, ele era um sujeito assim, um sujeito assado, um bom marido, um bom pai, e assim vai. E a gente acha que pelo fato dele ter sido uma boa pessoa, um bom marido, um bom filho, um bom pai, ele foi para o céu. Não existe essa possibilidade. O céu só existe para aqueles que ressuscitarem em Cristo. E a herança do céu, a herança da eternidade, ela se dá pelo meio da fé. Então é fundamental que nós tenhamos o exercício da fé. Esse é o verdadeiro cristianismo. Tá ok? Eu sempre falo assim nas minhas pregações que essa história de que fulano morreu e virou uma estrelinha no céu, isso é para acalentar crianças, mas não é a base da nossa fé, em hipótese alguma. A base da nossa fé é outra. Ninguém vira estrelinha no céu, não, tá? Isso é para acalentar criança, coisa infantil, tá? O que existe para o cristianismo é a fé em Jesus. O exercício da fé não é por obras, é por exercício da fé. Amor a Jesus, batismo e ressurreição. Aí tem céu, aí tem eternidade. Tá bom? Essa é a essência. É lógico que eu estou aqui fazendo um resumo extremamente
apertado, né? Mas precisamos tomar cuidado com isso, porque senão a gente começa a ouvir, e não tem, assim, um respaldo bíblico, não tem um respaldo cultural dos apóstolos, percebe? Muito bem. Então vamos falar sobre a alma. Bom, existe assim, muitos mitos a respeito da alma. A alma, ela é uma parte integrante do ser humano. Tá certo? Então, por exemplo, assim como esta minha mão aqui, ela é parte de um ser humano que está aqui, que é o Hélio. Percebe? Ela é um elemento da existência do Hélio. A alma, ela está contida. Ela não é uma, vamos dizer assim, eu não poderia dizer que eu sou 3 pessoas. Não, eu sou uma única pessoa e dentro de mim tem a alma e o espírito. Né? E um não subsiste sem o outro, ou seja, o espírito do Hélio não subsiste, não existe sem o corpo e a alma do Hélio, e vice-versa. Né? O corpo do Hélio não subsiste sem a alma e o espírito do Hélio. Então eles são indissociáveis. Não existe essa desagregação pregada por muitas igrejas. Percebe? É importante salientar isso porque, veja, Jesus nos promete ressurreição, não reencarnação. Ele nos promete uma entrada no céu, que é onde nós vamos nos encontrar com o Pai. Essa entrada no céu, ela não é uma entrada espiritual, é uma entrada de corpo, alma e espírito. Mas lá em 1 Coríntios fala que o sangue, a carne e o sangue não herdarão. Pois é, por isso há necessidade de uma transformação. Essa transformação acontece com a ressurreição de Cristo. Quando o Senhor Jesus ressuscita, o corpo do Senhor Jesus ele é transformado, mas ele não deixa de ser corpo. Deu para entender? Tanto é que Jesus, quando aparece aos seus discípulos, ele tem um determinado momento que ele fala assim: Tomé, põe a tua mão aqui para você sentir que sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer que eu estou com fome. Percebe? Ali naquele momento nos revela que o corpo do Senhor Jesus é corpo, não é espírito, não fantasma. Ele não é um espírito, não é uma alma, não é corpo. Percebe? E eu vou dar algumas razões daqui a pouco para você sobre esses detalhes. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa cultura enganosa que nós temos. Né? No afã, no desejo de consolar as nossas crianças num evento de morte de um ente querido, a gente vai lá e fala assim: ele está com o Papai do Céu. Porque é mais fácil falar isso do que explicar que não, ele está dormindo aguardando a ressurreição, que é o que deveria, o correto deveria ser isso. Eu sempre ensinei para os meus filhos desse jeito, desde pequenininho, sempre. Quando eu me assumi cristão, eu fiz questão de que toda a cultura dos apóstolos estivesse impregnada em mim, na minha esposa e nos meus filhos. É assim que a gente procedeu. Então, nós precisamos tomar um cuidado aí, tá? Nós vamos ressuscitar, mas nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. Mas não deixaremos de ser corpo. Porque ressurreição pressupõe ressurreição do corpo. Tá? Tem 2 tipos de ressurreição, a gente já estudou isso, né? Aquela ressurreição do Lázaro, que o Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou.
E aí depois ele deve ter morrido de novo, o que deve ter sido um problema, né? Imagina, você morre, sofre o momento da morte, sofre a agonia da morte, que a morte não é uma coisa fácil. Aí vem alguém, te ressuscita, passa um tempo, você de novo tem a agonia da morte. Ou seja, é complicado isso, né? A segunda ressurreição é a ressurreição de Cristo, aquela que Cristo ressuscitou, com a modificação, com a glorificação do corpo. Tá certo? Nós não temos resposta científica para isso, não existe, é uma resposta espiritual. Tá? Muito bem. Vamos falar da alma e o corpo. A relação da alma com o corpo pode ser descrita e ilustrada de algumas maneiras. Eu separei 3 aqui. Primeiro, a alma, ela é depositária da vida, ou seja, é por causa da alma que nós estamos vivos. Tá certo? Ela é depositária da vida. Por isso, a alma é sinônimo de vida. Tanto é que a gente dá uma olhada lá no Velho Testamento, quando Jeová criou o homem, ele fala assim, foi feito alma vivente. Ou seja, a alma é sinônimo de vida. Por isso que ressurreição pressupõe a existência do corpo, da alma e do espírito, né? Quando a vida se extingue, extingue-se também a alma, né? Então não podemos pensar de outra maneira, irmãos. Cuidado com isso. Ah, para onde vai a alma? Para lugar nenhum. Ela simplesmente deixou de existir. Percebe? Mas na ressurreição você a recupera, porque para ter vida precisa ter alma. Essa é uma lei divina. Sem alma não tem vida. Tá bom? Então na ressurreição a gente recupera a alma. Ou recuperar a vida, recuperar a alma. Segundo, a alma permeia, ou seja, ela está dentro do corpo humano. Ela permeia todo o corpo e afeta diretamente todos os órgãos, todas as células, todas as moléculas, todos os átomos, todos os elétrons, prótons, nêutrons que tem dentro do seu corpo. Tudo isso é afetado pela sua alma. Tá certo? E aí, a Bíblia, ela nos dá indicações, muitas indicações a respeito, vamos dizer assim, dessa afetação, né? Sei que eu posso usar essa palavra, não sei, né? Então, a alma, ela está no tecido, ela está na carne, ela está nos olhos, ela está na barba, ela está no bigode, ela está no cabelo, está na orelha, está no coração, está no pulmão, está na pele, está em tudo, né? Então, a vida do Hélio está em tudo isso, ou seja, a alma do Hélio. Ok? Isso explica o fato de as Escrituras atribuírem sentimentos aos órgãos internos. Então, você vai ver vários versículos. Eu vou só dizer esses versículos para que, eventualmente, você queira anotar, você volta à gravação e anota e estuda, tá? Então, por exemplo, rins e coração. Você vai ver isso em Salmos 16, 7, 73, 21, Jó 16, 13, Jó 38, 36, Jeremias 4, 19... Jeremias 12, 2, Lamentações 1, 20, Lamentações 3, 13, Provérbios 23, 16 e assim por diante. Nas entranhas, Isaías 16, 11. No ventre, Salmos 17, 4, Jó 15, 35, Jó 20, 23 e João 7, 38. As partes internas ou as entranhas é a expressão que descreve a relação da alma com o corpo. Então, a minha alma está nas minhas entranhas. Ok? Isso você vai achar em Isaías 16, 11,
Salmos 51, 6, Zacarias 12, 1, 1 Reis 3, 28. Estas passagens que eu acabei de falar aqui para vocês, depois você volta à gravação e pega elas, tá? Essas passagens descrevem as partes internas como o centro dos sentimentos, né? Por exemplo, não é o coração de carne que sente alguma coisa, mas sim a alma sente por meio do coração de carne. Não sei se fica fácil de entender. Eu sempre costumo dizer que a alma se situa, né? Eu brinco muito e falo assim, nossa alma está aqui no peito, né? Por quê? Porque a gente sente as coisas aqui no peito. Até uma vez conversando com a Eliette, que é médica, eu falei, Eliette, por que a gente sente aqui? Ela provavelmente está ligado aos impulsos elétricos do coração, do estômago e tal. Então essa região aqui, ela tem muita inervação. Então a gente sente muita coisa nesta região do corpo, né? Então quando você fala assim, eu estou angustiado, você põe a mão aqui, você não põe a mão na canela, né? Tá certo? Eu levei um susto, meu Deus, que susto que eu levei, o meu coração está batendo. Você não põe a mão na canela, no joelho, né? Você põe a mão aqui, não é? Tá certo? E terceiro, por meio dos sentidos humanos, a alma recebe e percebe as experiências do mundo exterior, né? Portanto, sentir e ter vontade são coisas da alma. São atividades da alma. Aonde eu sinto vontade? Eu sinto vontade na minha alma. Aonde eu sinto alguma coisa? Eu sinto na alma. Aonde eu tenho raiva? Na alma. Aonde eu tenho compaixão? Na alma. Em que lugar do meu corpo eu tenho sei lá, qualquer outro sentimento aí? Ternura, eu sinto aqui na alma. Tá certo? Então, a alma, ela é a parte do homem que o impulsiona, que o faz viver. Quando acontece algo assim, muito bom na sua vida, sei lá, do tipo, você encontrou o amor da sua vida, você casou, você ganhou um presente muito importante para você, passou no vestibular, ou conseguiu um emprego, aí você fala assim, nossa, eu estou me sentindo vivo. Você já viu essa expressão? Eu estou me sentindo vivo. Ou seja, eu estou motivado, eu estou com muita esperança. Eu vejo para mim um futuro muito bom, brilhante, gostoso, feliz. Então tudo isso está aqui na nossa alma. Evidentemente que existe a parte, vamos dizer assim, a parte científica da coisa, né? Tudo que nós sentimos, evidentemente existe uma reação química cerebral, né? Então as químicas que acontecem no nosso cérebro, elas vão provocar esses sentimentos. Todo o nosso corpo, todas as coisas que nós temos, que nós sentimos, qualquer coisa tem que passar pelo cérebro, né? Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa com depressão, eu não estou falando de uma pessoa deprimida, é diferente, né? Uma pessoa que passou um estresse muito grande na vida, ou teve alguma situação muito grave, essa pessoa entrou em depressão. A depressão é uma condição médica, é um desequilíbrio químico cerebral, percebe? Né? Então, precisa tomar um certo cuidado com isso, porque muita gente fala assim, a depressão é coisa do demônio. Qualquer doença é coisa do demônio. Qualquer uma. Desde uma simples unha encravada é do demônio. Ou você acha que uma unha encravada não é coisa do diabo? Mas com certeza. Né? E depressão é uma coisa do diabo, sim, mas existe
É uma doença e precisa ser tratado, né? É necessário, né? Não é só expulsar o demônio, é uma hora para expulsar o demônio, com certeza, mas enquanto o demônio não sair, você vai tomar um remedinho ali para equilibrar a sua química cerebral, né? Talvez a Eliette aí, depois ela possa até explicar um pouco melhor que eu, né? Mas a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, né? Então, voltando aqui. Se é a alma o local onde eu sinto as coisas, é na alma que reside os instintos humanos. É a alma que é detentora dos instintos. Então, o instinto de autopreservação. Vou dar só um exemplo, que depois eu vou repassar aqui. Eu tenho vários instintos aqui, né, que eu vou falar. Está na alma. E a distorção destes instintos humanos é o pecado. Então, por exemplo, existe o instinto da reprodução. Eu, Hélio, aqui tenho o instinto da reprodução, certo? Aliás, eu já me reproduzi 3 vezes, eu tenho 3 filhos, tá certo? Mas, se eu distorcer este meu instinto, ele vira um desejo desenfreado, que é o pecado. Então, se o Hélio desenvolver um instinto desenfreado por sexo, isso vira pecado. Tá certo? E não quero aqui discutir se o sexo é para reprodução, se é para o prazer, não estamos aqui fazendo essa discussão. Eu estou dizendo que a distorção desse instinto humano, essa distorção é o pecado, né? Por exemplo, alimentação. Você busca o alimento, você quer se alimentar. Mas se você começar a comer porque você gosta, porque você tem um prazer, é uma distorção, isso vira gula. Gula é pecado, percebe? Então, vamos lá. A alma e o pecado. O ser humano é dotado de sentimentos e instintos. Então, nós podemos seguramente dizer que a junção destes dois, né, sentimentos e destinos, dão origem à personalidade do homem. Tá? Então, você é o que você é pelo que está dentro da sua alma, junto com os seus instintos. Né? E aqui também eu incluiria o espírito do homem, que é a sede da cognição. Você junta tudo isso, né? E aí você tem a personalidade. Tá certo? A gente poderia dar aqui vários exemplos de personalidades, né? Então, nós podemos mudar a nossa personalidade, nós podemos mudar o nosso jeito de ser a partir do momento que eu controlo os meus instintos. Então, o controle, né, que a Bíblia chama de temperança, esse controle é importante. Quando nós controlamos a nossa alma, ou seja, a nossa cognição, o nosso espírito, ele controla a nossa alma, e o nosso espírito, bem direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aí nós vamos ter um bom crente, vai dar uma coisa boa, pode ter certeza. Agora, uma mente, uma cognição, aqui, ó, o raciocínio, deturpado, viciado, distorcido, ele vai procurar a alma para fazer o que ele gosta, quer seja por instinto ou não. Tá certo? Eu separei aqui 5 instintos, mas existem mais instintos, né? Para a gente poder considerar, só para dar uma olhada dentro do Velho Testamento, dentro da criação da natureza humana, esses instintos. Então, nós vamos considerar a autopreservação, a aquisição, o instinto de aquisição, de ter as coisas,
a busca do alimento, a reprodução e o domínio. Domínio é um instinto. É natural do homem querer dominar alguma coisa. Né? É natural do homem se reproduzir, querer legar a sua genética. Né? É natural do homem a busca do alimento, a autopreservação. É natural, é um instinto. Se você está ali, outro dia aconteceu isso, né? Até quebrei esse anel aqui, esse ring aqui, ó. Tá vendo? Eu botei até um negócio aqui para segurar o ring, tá vendo? Eu uso aqui para fazer iluminação. Outro dia eu estava aqui trabalhando, aí a Rosana estava indo para o trabalho dela, de repente ela começa a gritar lá fora. Alô, 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 alô! Ah, meu filho, eu levantei dessa cadeira que eu nem vi se tinha coisa enroscada. Eu sei que esse negócio caiu lá pro lado de lá, quebrou. Fui correndo lá, é autopreservação. Eu fui correndo, não pensei duas vezes. Eu ouvi o grito dela, eu vi a bola, ela saí correndo. Eu não queria nem saber. Ela levou um susto lá. Algumas pessoas estavam subindo a rua. Ela assustou, porque ela estava ali no meio de entrar no carro, ir para o trabalho. Ela assustou, acho que, né, instinto de autopreservação. Né? Lá no Velho Testamento, esses instintos são concedidos pelo Criador ao homem. Né? E se você olhar esses 5 instintos que a gente viu aqui, eles estão nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Tá? Então você vai ver lá, por exemplo, autopreservação. É o que avisa do perigo, né? E nos conduz a cuidar de nós mesmos. Né? Em Gênesis 2:17, está lá uma ordem, olha, não coma, senão você morre. Está lá, não come da fruta, da árvore que está no meio do jardim, e certamente morrereis. Então, o Criador deu esse instinto de autopreservação. Tá certo? Mas infelizmente ele foi lá e comeu, né? Pecou. Aquisição. Ele nos conduz a conseguir o alimento, a conseguir as coisas. É um instinto. Por exemplo, você está com frio, você precisa de uma blusa, você vai atrás, é um instinto até. Você está com fome, você precisa ir atrás do alimento, você vai buscar o alimento de qualquer jeito. É um instinto, uma coisa que tá certo? Então Adão recebe de Jeová o jardim do Éden. Aqui, ó, você pode comer de tudo, fica à vontade. Sirva-se de todas as árvores, menos a árvore que está no meio do jardim. Tá certo? Busca pelo alimento. Em Gênesis 1:29, ele fala assim, olha, estas coisas vão servir de alimento para você. Tá certo? Então isso nos indica que o Criador colocou no homem esse instinto de busca pelo alimento. Então, ó, tá? Isso aqui é para você comer. Depois você abre lá em Gênesis 1:29, que você vai entender isso aí. Né? Reprodução também está lá em Gênesis 1:27. Homem e mulher os criou. Né? Aí ele vai, reproduz, né? Enche a terra. Né? E o último é o domínio. O domínio é aquele que nos impulsiona a iniciativa própria. Tá? É necessário, esse instinto de domínio, ele é necessário para o desempenho de vocações e responsabilidades. Né? Em Gênesis 1:28 ele fala lá, dominem sobre os peixes e tudo, né? Os animais. Tá certo? Então, esses sentimentos estão dentro da nossa alma. Foi colocado dentro da nossa alma. E depois distorcido. Então, toda distorção dos sentimentos é o pecado. Dos sentimentos não, desculpa. Dos instintos
se torna pecado. Muito bem. A diferença entre o homem e o animal é que o homem tem cognição, o animal não. O homem, ele é dotado de razão e de livre iniciativa. Então, essas duas coisas, livre iniciativa, que é o que muita gente usa como livre-arbítrio, eu não gosto dessa palavra. Livre-arbítrio. Eu acho ela muito teológica, sabe como é que é? Eu gosto da palavra livre iniciativa. Eu tenho poder de escolha. Eu vou escolher o que eu quero fazer. E isso está dentro da minha razão. Ou seja, quem faz isso é a minha cognição. Eu, aqui dentro da minha cachola, vou lá e escolho. Eu posso escolher sendo influenciado pelos meus instintos, ou eu posso escolher sendo influenciado pela minha cultura. Por exemplo, se eu for influenciado pelos meus instintos, então eu vou pecar. Porque vai acontecer uma distorção. Ou eu vou querer me reproduzir com muitas mulheres, ou eu vou querer adquirir muitas coisas, ficar muito rico, ou eu vou querer comer muito, percebe? E assim vai. Agora, se eu estou influenciado pela minha cultura, por aquilo que eu aprendi, então eu começo a dominar. Eu aprendo a dominar os meus instintos à medida que eu cresço em conhecimento. Crescer em conhecimento é justamente isso. Não se deixar dominar pela alma. Então, o homem, por causa dessas duas coisas, razão e livre iniciativa, ele se torna árbitro do seu próprio destino. Eu escolho o que eu quero fazer. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu quero chegar no seguinte, olha, se nós aprendermos as coisas com o Espírito Santo, se nós aprendermos as coisas que Jesus nos ensinou, nós vamos ser influenciadores da nossa alma. E não a nossa alma, os nossos instintos, influenciarem o nosso espírito, as nossas escolhas. Percebe? Então, eu vou escolher aquilo que eu, por causa do que eu aprendi, por causa do que eu conheço a respeito das coisas de Deus, eu vou escolher o caminho certo. Eu vou escolher o caminho da verdade, eu vou amar somente minha esposa, eu vou... E assim vai. Não vou mentir, e não vou praticar glutonaria, não vou fazer um monte de coisa, percebe? Então existe, lembra daquele versículo que ele fala assim, da espada que divide a alma e o espírito? Eu não sei onde está esse versículo, Valdo, talvez você possa me ajudar. Hebreus 4:12. Vamos ver aqui, Hebreus 4:12. Ele fala, é muito interessante isso aí, quer ver? Hebreus 4:12, vamos ver. Hebreus 4, deixa eu ver se é isso. Exatamente. Eu vou compartilhar aqui e vou mostrar para vocês. Espera aí. Ele fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó, existe uma divisão entre alma e espírito. Ó, sentimento e cognição. Entendeu? Sentimento, alma e cognição, espírito. Então, o que a palavra faz? A palavra, ela faz essa divisão. Ela deixa claro quem é quem nessa história. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ó, discernir pensamentos é mexer na parte cognitiva. E as intenções do coração são os desejos mais íntimos do ser humano. Então aqui é alma. Aqui ele fala de espírito e aqui ele fala de alma. Quem é que pode
qual é o elemento que pode mexer com aquilo que é alma e o que é espírito? Quem? A palavra de Deus. Esse versículo aqui é um dos versículos mais interessantes, porque a Bíblia está dando aqui elementos para a gente, dizendo assim, olha, faz o seguinte, se encha da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai colocar cada um no seu lugar. A palavra de Deus vai organizar a sua vida espiritual, tanto espírito quanto alma. Esse é o sujeito que faz a diferença. Né? Lembra que tem um versículo lá que fala assim, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus? Ou seja, a palavra de Deus é aquilo que modifica o nosso interior no que diz respeito à nossa cultura. É pela palavra de Deus que a gente começa a pensar corretamente sobre as coisas de Deus. E não com aquelas coisas pueris, infantis, virou mais uma estrela. Não, é pela palavra de Deus que a nossa cultura vai se modificar. Olha que assunto legal. Eu acho esse assunto muito interessante. Mas vamos continuar, senão não vai dar tempo aqui. Vamos lá. O guia moral inicial para o homem foi a lei dada em Gênesis 3. Então, esse foi o início da guia moral do homem. Antes disso, não existia essa guia moral. Né? E este produziu entendimento e produziu sabedoria. Foi por causa deste guideline é que nós nós passamos a entender algumas coisas do Criador. Né? No relato de Gênesis 3, nós vemos o homem sucumbir às concupiscências dos olhos, à cobiça da carne e à vaidade da vida. Isso está lá em João 2, 1 João 2,16. Foi a alma que optou pelo pecado contra o Criador. E aí eu faço um parênteses. Né? Quem legou a alma ao homem foi o Criador. E esse Criador legou uma alma dominada pelo pecado. Essa é a questão. Né? Foi a alma que optou pelo pecado contra o Criador, que mais para frente é chamada de corpo do pecado, lá em Romanos 6,6, ou simplesmente carne, como está em Gálatas 5,24. Né? A alma utilizou o corpo para promover o pecado. É assim que funciona. Se nós formos pessoas extremamente sentimentais, se nós formos treinados para o sentimento, quem dominará o homem é o sentimento. Porém, se nós formos treinados pela nossa cognição corretamente, então nós teremos temperança. Né? Influenciaremos a nossa alma. Quando surgir um pensamento, surgir um desejo estranho, você fala, opa, isso aí, que coisa horrível, que coisa, não quero nem pensar nisso. Percebe? Ora, se foi a alma que utilizou o corpo para promover o pecado, nada mais natural do que o julgamento de Deus ser feito no corpo. Por isso que é necessário a ressurreição. Deu para entender? Ou seja, a ressurreição só faz sentido. A ressurreição só tem sentido por causa do pecado. Ou seja, o pecado distorceu e levou o homem ao inferno. Mas que homem? O homem inteiro, corpo, alma, porque o pecado é na carne. O pecado está na carne. Então quem é que vai para o inferno? O homem em carne. É o homem, não em carne, mas o homem fisicamente falando.
Esse vai para o inferno. Ora, se o pecado está na carne, então o julgamento de Deus tem que ser para a carne também. Por isso é necessário a ressurreição. Talvez a palavra carne que eu tenha falado aqui algumas vezes não seja a melhor, o melhor substantivo aqui. Tá certo? Mas tem que ser físico. O julgamento de Deus tem que ser físico. Percebe? Por isso que nós vamos ressuscitar e encontrar com o Senhor nos ares, como está em Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós. Nós não precederemos aos que dormem, lá que fala. Ou seja, é físico o negócio, só que é um físico modificado por causa da ressurreição de Cristo. Percebe? Bom, eu me baseei aqui em Romanos 8:7, 2 Coríntios 5:10 e João 5:28 e 29. Depois você pode dar uma olhada lá. A carne, mas aí eu estou falando de carne no sentido de depositária do pecado, ou seja, aquela que detém o pecado. A carne é a soma de todos os instintos e é ela que nos impulsiona, que nos leva ao pecado. É a natureza humana decaída pelo pecado que é tida como uma doença congênita e que nos faz escusar. Ou seja, ora, se eu sou um doente congênito, ou seja, se eu tenho a herança, se eu tenho essa doença chamada pecado, e ela veio do meu avô para o meu pai para mim, então não tenho culpa. Percebe? Tem, porque você tem a opção de não ficar com essa doença. A opção que você tem está lá em João capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então você tem a cura nas suas mãos. Como é que você tem essa cura? Aquele que crê. Aquele que crê recebe um poder espiritual para você se tornar filho. Percebe? E você se livra dessa doença. Que se chama pecado, é uma doença. E essa doença mata. Tô caminhando por fim aqui. Não se desespere. Paulo fez um catálogo das perversões humanas, da nossa alma. Está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Lá ele mostra todas as perversões. Vamos abrir lá, vamos dar uma olhada, bem rapidamente. Vou compartilhar aqui, só para você ver as perversões humanas. Gálatas 5, aqui, todo mundo conhece, né? Porque as obras da carne, eu poderia substituir aqui, da alma, Porque a carne e a alma são exatamente os instintos, São manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então daqui, essas são as perversões da nossa alma. Aí ele fala assim, acerca das quais vos declaro como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha a seriedade. Olha a seriedade da influência da alma no destino humano. Mas o fruto do Espírito, que é aquele que tem condições, esse sujeito tem condições de se comunicar com o teu espírito, com a tua cognição, com o que você pensa. Se você se deixar influenciar pelo Espírito de Deus, você vai ter alguns benefícios, que é o amor, gozo, paz, humanidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é o quê?
Temperança, para quem não sabe, tá? Temperança é controle de si mesmo. O homem temperado, ou o homem que tem temperança, é aquele que domina a sua carne. Contra essas coisas não tem lei. Por quê? Porque os que são de Cristo crucificaram a carne, né, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Tá certo? Existe remédio? Existe. O remédio para essa doença da alma, que é a intemperança, ou seja, a alma dominando o seu corpo e o seu espírito. E isso gera pecado. Tem remédio para isso? Tem. Tem remédio. E o remédio para isso se chama sangue de Cristo. Se nós nos enchermos com o sangue de Cristo, nós nos curaremos. Se nós permitirmos que a palavra de Deus, que é aquela que separa, que divide a alma e o espírito do homem, se nós fizermos isso, o que nós vamos ter? A cura para essa doença. O remédio para essa desordem causada pelo pecado é o Espírito Santo de Deus. E este sim, ele promove a correção que nós precisamos. É esse Espírito Santo que corrige a nossa alma e corrige o nosso espírito. E que resulta em frutos de amor. Gálatas 5, 22 e 23, que é o que a gente acabou de ler aqui. Ok? Então, queridos, o objetivo aqui desse estudo é fazer um estudo profundo mesmo. Vocês percebem que eu ainda não falei um monte de coisa que poderia ter falado a respeito disso. Mas nós precisamos entender corretamente. Nós não podemos achar que a alma é um espírito que sai, alguma coisa que sai do corpo. Não, isso daí está errado. Não é assim que funciona, não. Então, corrija-se, corrija o seu pensamento, corrija a sua forma de entender as coisas de Deus, porque eu sei que existe muita influência, né, do mundo ocidental e do mundo oriental na cultura da nossa fé. Então nós precisamos nos embebedar dessa cultura de Cristo. Né? Nós precisamos nos preencher com o entendimento correto das coisas que estão escritas na palavra. Tá bom? Então eu encerro aqui. Na próxima semana a gente vai continuar. Tem mais coisas para falar sobre a alma. Deus abençoe a todos. E eu pedi para o pastor Valdo assumir aí alguns minutinhos enquanto eu paro a gravação.